Oi pessoal, boa noite a todos vocês. Vamos trazer para você aqui todos os destaques, né, falados da vitória do Santos diante da equipe do Grêmio por 2-1. E é claro, vamos trazer os números do jogo, como foi a partida. E pelo que deu para perceber, hoje o Santos foi muito superior que o Grêmio. O time teve mais posse de bola. No primeiro tempo poderia ter matado o jogo quando fez 1-0. Depois do segundo tempo o Grêmio parece que equilibrou um pouco o jogo, mas mesmo assim o Santos continuou com a mesma pegada, marcando forte a equipe do Grêmio, porque o Grêmio é uma equipe perigosa, né? E ainda mais treinado pelo técnico Renato Gaúcho. E o Santos conseguiu fazer um belo jogo, conseguiu uma vitória importante, vencendo a equipe do Grêmio por 2-1. E agora o time está na sexta posição. Já vamos trazer para você a classificação das equipes, quer dizer, da equipe do Santos, e também trazer os números do jogo. E o Marinho foi o destaque, fazendo 2 gols importantes, 2 gols de pênalti. E o Santos fez 1-0 no primeiro tempo com o Marinho de pênalti. Depois o Diego Souza empatou o jogo para a equipe do Grêmio. E logo mais depois, minutos depois, a equipe do Santos teve outro pênalti claro, né, onde que o David Braz fez no Marinho. E o Santos acabou chegando ao segundo gol. O Santos fez 1-0 aos 20 minutos do primeiro tempo, com o Marinho de pênalti, acabei de falar. Depois, no segundo tempo, no primeiro tempo, o Santos jogou muito melhor que o Grêmio. Não tem como, não há como discutir, o time foi muito superior taticamente. E o Santos conseguiu morder bastante a equipe do Grêmio, marcando a saída de bola. O time teve time bem compacto, nos passes, no posicionamento, que foi muito importante. E o Santos, pelo que deu para perceber, o Santos conseguiu fazer tudo isso. O time jogou muito bem e o time conseguiu marcar os pontos fortes da equipe do Grêmio. No segundo tempo o time gaúcho voltou até um pouco melhor, só que depois aí o Santos acabou mesmo assim continuando marcando forte a equipe do Grêmio, dando mais chances de perigo do que a equipe do Grêmio. O Grêmio também criou chances boas de gols. Mandar uma boa noite ao Paulinho Silva, que está me acompanhando aqui. Boa noite ao Paulinho, que está me assistindo. E também vamos trazer aqui todos os destaques do Santos, que conseguiu fazer um belo jogo, jogou muito bem. O time santista conseguiu taticamente engolir o time do Grêmio no primeiro tempo, não tem como não falar. E daqui a pouco eu vou explicar os números aqui que provam que o Santos foi muito melhor que o Grêmio. E com certeza, e pelo que deu para perceber, o Santos fez por merecer a vitória mesmo. Então vamos acompanhar aqui tudo o que está acontecendo, né? Vamos trazer aqui os números do jogo. Bom, o Santos fez 1-0 com o Marinho aos 20 do primeiro tempo. Depois, Diego Souza empatou o jogo. Empatou o jogo aos 30. O gol saiu aos 28 minutos, né? Aos 28 minutos. E onde que aí acabou empatando o jogo aos 73 minutos, né? Como fala de 73. Equivalente a. Vamos lá, o gol saiu aos 27 minutos, né? Então, o gol saiu depois aos 33 minutos, 34 minutos do segundo tempo. Marinho jogou outra vez de pênalti, fez 2-1 para o Santos que venceu o Grêmio por 2-1. O João Paulo fez defesas importantes. O Marinho, como sempre, foi um destaque do jogo. Fez 2 gols importantes que deu a vitória ao Santos diante do Grêmio. O Santos que havia 12 jogos que o Santos não vencia o Grêmio na Vila Belmiro. A última vitória na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro foi no jogo contra o Atlético Mineiro, em que o Santos venceu por 3-1, com 2 gols de Marinho e um gol anotado por Arthur Gomes. Arthur Gomes, que a torcida parece que não aguenta, não quer mais ver o Arthur Gomes e o Caio Jorge. Uma parte da torcida apoia o Caio Jorge, outros criticam. Então, tá uma dúvida muito grande, né, sobre o Caio Jorge, né, pelo que deu para perceber. Bom, vamos trazer os números deste jogo agora. O jogo Santos 2, Grêmio 1, e trazer a classificação. O Santos é o 6º colocado no campeonato. Bom, o Santos nos chutes a gol teve 11 chutes contra 11 chutes do Grêmio. Nos chutes a gol, 6 chutes do lado do Santos, 4 para o lado do Grêmio. Chutes a gol, né, 6-4 para o Santos. Chutes a gol, o Santos foi melhor que o Grêmio.
Na posse de bola, foi o que eu acabei de falar, o Santos foi muito melhor que o Grêmio, 57% de posse de bola contra 43% de posse de bola da equipe do Grêmio. O Santos estava com 63% de posse de bola. Depois, no segundo tempo, que o Grêmio melhorou, equilibrou mais no jogo, equilibrou um pouco, caiu um pouco esse número, né, de 63% para 57% de posse de bola. Mesmo assim, o Santos foi superior que o Grêmio. 399 passes para o lado do Santos contra 300 passes da equipe do Grêmio. Também 16 faltas para o lado do Santos e 14 faltas cometidas pelo lado do Grêmio. O Santos cometeu mais faltas do que a equipe do Grêmio. Nos cartões amarelos, 2 cartões amarelos para o lado do Santos e 2 para o lado do Grêmio. E vermelhos, um só, né, foi o David Braz, né, ex-zagueiro do Santos, o David Braz, que foi envolvido na troca com o Marinho. Marinho estava no Grêmio, aí o Marinho foi cedido pelo Grêmio, e aí o Santos cedeu o David Braz à equipe gaúcha, e onde que ele enfrentou o ex-clube dele, e ele foi expulso no finzinho do jogo. 3 impedimentos para o lado do Santos, 2 para o lado do Grêmio, e 4 escanteios para o lado do Santos e 7 escanteios do lado do Grêmio. Então esses são os números das estatísticas do jogo de hoje, então esses números provam que o Santos foi muito melhor que a equipe do Grêmio taticamente. O Cuca está fazendo um belo trabalho na equipe do Santos. Já vamos comentar sobre a volta do Robinho, que voltou ao Santos ontem, né? O presidente Orlando Rolo, que fica até o fim do ano no mandato, até dezembro agora, até surgir se ele vai continuar na presidência ou se vai ser o outro próximo candidato que assumirá o Peixe a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2021. A classificação do campeonato, e vale destacar que ontem o São Paulo venceu o Palmeiras por 2-0 e o Flamengo venceu o Vasco por 2-1 ontem no Clássico Carioca. E no Clássico Paulista, o São Paulo venceu a equipe do Palmeiras por 2-0. Bom, primeira colocação do campeonato. Em primeiro, Atlético Mineiro, 30 pontos ganhos, é o líder absoluto do campeonato. Em segundo, Flamengo, 27. Em terceiro, São Paulo, 26. Em quarto, Inter, 25. Quinto, Fluminense e Santos com 24. Sétimo, Palmeiras com 22. Oitavo, Fortaleza, 21. Nono, Sport Clube do Recife com 20. Em décimo, Vasco e também a equipe do Botafogo com 18. Em 12º, o Grêmio, 17. Em 13º, Atlético Goianiense, 16. 14º, Atlético Paranaense e também o Bahia e o Ceará e o Corinthians com 15 pontos ganhos. 4 equipes estão com 15 pontos. O Corinthians está na zona do rebaixamento. O time é o 17º colocado. 18º, Coritiba com 13 pontos ganhos, juntamente com o Bragantino, com o Red Bull Bragantino com 13. E o Goiás é o lanterna com 9 pontos ganhos. Então essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. O Santos é o 6º colocado, né? O Santos que voltou a vencer na Vila Belmiro. O time conseguiu uma vitória importante diante da equipe do Grêmio, vencendo por 2-1, e assim deu fim, fazia mais ou menos a 12 jogos o Santos não perde, né? Há 12 jogos o Santos não perde, e o Santos está invicto até o momento. O Santos não sabe o que é perder, né? Perder um jogo, já vai para 12 jogos. E quebrou um tabu de quase um mês sem vencer na Vila Belmiro. A última vitória do Santos na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, volto a repetir aqui, foi contra o Atlético Mineiro. O Santos venceu por 3-1. O jogo foi no dia 9 de setembro, há um mês atrás, foi numa quarta-feira. O Santos que venceu com 2 gols de Marinho e 1 gol marcado por Arthur Gomes. Então o Santos conseguiu uma importante vitória da equipe gremista, ou melhor, da equipe do Atlético Mineiro, por 3-1. O Santos jogou muito bem hoje, agora falando contra o Grêmio. No contexto do jogo, o Santos jogou muito bem. O Santos foi muito superior que o Grêmio. O Grêmio também teve boas chances de gols também, embora o Santos foi muito superior, né, dentro do... Se for analisar a leitura do jogo, o Santos foi muito melhor. E o goleiro Vanderlei, quando o jogo estava 2-1, praticou uma baita defesa na cabeçada do Lucas Veríssimo, numa batida de escanteio cobrado acho que foi pelo Pará ou foi pelo Marinho, não estou recordando quem bateu o escanteio. Bateu o escanteio, e onde que aí ele cabeceou e a bola ia no cantinho e acabou fazendo uma baita defesa. E no finzinho do jogo, quando já estava partindo para o seu final, teve acréscimos de 7, depois o árbitro deu 8 minutos de acréscimos no jogo
entre Santos e Grêmio. O Santos estava vencendo por 2-1, e onde que no finzinho o Grêmio quase empatou o jogo. E o goleiro João Paulo catou muito, jogou muito bem no gol. João Paulo está numa fase brilhante na equipe do Santos e parece que não vai perder a titularidade, né, da equipe santista por um bom tempo. Pode ter certeza que ele vai com certeza continuar se destacando no gol da equipe do Santos. Então o time jogou muito bem, fez merecer a vitória, embora muitos tem santistas que podem discordar, outros podem concordar, mas o Santos foi muito melhor que o Grêmio e poderia ter matado o jogo já na etapa inicial. No primeiro tempo o Santos poderia ter feito uns 3-0 tranquilamente. O Santos estava marcando bem forte, a equipe do Grêmio estava atacando e o time conseguiu, fez um bom jogo. O Santos foi muito superior e não tem como não falar que o Santos não conseguiu, não fez por merecer a vitória, porque fez mesmo. O time jogou muito bem. E no segundo tempo o Grêmio deu uma equilibrada e o Santos, mesmo assim, não perdeu a postura dentro de campo. Sofreu alguns perigos de gols, né, da equipe gaúcha, que criou chances claras de gols, e onde que aí o Santos acabou segurando o ímpeto do Grêmio. Tomou um empate com um susto, né, ainda no segundo tempo, mas depois 6 minutos depois o Santos teve outro pênalti claro, né, pênalti marcado pelo VAR, porque se dependesse do árbitro ele não ia marcar o pênalti, mas depois ele viu as imagens lá pelo VAR, né, na tela, e onde que depois ele viu que foi pênalti mesmo. De fato, o Santos teve um pênalti claríssimo, aí o árbitro deu o pênalti, e aí o Marinho novamente fez o segundo gol dele e o gol da vitória do Santos contra o Grêmio por 2-1. Santos, que é o 6º colocado do campeonato com 24 pontos ganhos. O Santos tinha 21, o Santos está com 24 pontos ganhos. E o Santos, que é o 6º colocado do campeonato, está empatado com o Fluminense, 1 ponto atrás do Inter, que tem 25, 2 pontos atrás do São Paulo, que é o 3º colocado, com 26, e está a 3 pontos do Flamengo, que é o vice-líder, com 27, e está a 6 pontos do atual líder do campeonato, Atlético Mineiro, que tem 30 pontos ganhos. E o Santos está com 6 vitórias no campeonato. O Santos perdeu muitos pontos importantes nesse campeonato, né? Então dá para ver que o Santos foi prejudicado em alguns jogos, ainda mais contra o VAR, né, que é o árbitro de vídeo, que para mim é uma vergonha, né, acontecer erros de arbitragem, ainda mais o VAR cometer esses erros. Então o Santos acabou muitas vezes sendo prejudicado pelo árbitro de vídeo. O Santos, que veio do empate no meio de semana contra o Corinthians, o jogo foi 1-1. O Santos estava vencendo o jogo, só que aí ontem, no quarta-feira, só que aí o árbitro acabou, o Marcelo de Lima Henrique, que apitou o jogo, ele não viu falta em cima da carga que o Gil fez em cima do Luiz Felipe, e logo em seguida a bola bateu na mão do Meia Luan, ex-Grêmio, que está atualmente na equipe do Corinthians, acabou tocando a mão assim, de forma involuntária, foi falta. E então foram 2 lances irregulares, e onde que depois, no final, o João Paulo, goleiro do Santos, que é um baita goleiro, mas cometeu uma falha, não antecipou no lance do gol do Danilo Avelar, onde que o árbitro acabou validando o gol e não foi consultar o VAR para ver se tinha os 2 lances irregulares, que foi falta, né, do Gil antes de sair, a bola tocar na mão do Meia Luan, e depois em seguida acabar saindo o gol do Corinthians, e logo a seguir. Então para mim foi um gol irregular devido aos 2 lances anteriores, antes de sair o gol da equipe do Corinthians e também da falha do goleiro João Paulo. Bom, agora são pontualmente 19h05 neste domingão, analisando a vitória do Santos diante do Grêmio por 2-1. Então o Santos é o 6º colocado com 24 pontos ganhos, e o Santos, que joga nessa próxima quarta-feira, próximo jogo do Peixe, contra o Atlético Goianiense às 20h30. Parece que o jogo vai ser às 20h30. Agora há pouco estava conversando com o meu amigo Lucas Kawamura, parece que ele me falou que o jogo vai ser às 20h30. Depois eu vou averiguar certinho e vamos, claro, trazer mais detalhes deste próximo jogo do Santos contra a equipe do Atlético Goianiense. E agora o destaque do Santos da semana foi, claro, assim, praticamente o acerto do Robinho, e também o acerto da dívida que o Santos teve com o Hamburgo da Alemanha. O Orlando Rolo anunciou que já pagou uma parte da dívida, a parcela, depois já vai quitar aos poucos. Então o Santos
já pelo menos pode contratar e registrar jogadores no bid da CBF. Só que tem um problema, o Santos não só ainda está resolvendo o problema do Hamburgo, já resolveu uma parte, vai ter que resolver também do Atipato do Chile, né, do atacante Soteldo, e também ao Atlético Nacional de Medellín da Colômbia, ao zagueiro Felipe Aguilar. O Ademir Quintino, na sexta-feira, falou isso já no resenha do Quintino, que você assista no YouTube, você pode se inscrever no canal do programa Resenha do Quintino, lá você fica sabendo de todas as notícias do Santos, ele sabe de tudo, né? Conhece tudo na Vila Belmiro, tudo o que está acontecendo com o Santos. Então o Ademir Quintino falou que o Santos tem que resolver o problema também da dívida com o Atipato do Chile. Não adianta nada, resolveu, pagamos o Hamburgo, agora estamos livres. Não tá. O Santos tem mais dívidas ainda para acertar, e o Orlando Rolo falou que o Santos está muito quebrado e o Santos precisa aos poucos agora colocar o clube nos trilhos, pagar as dívidas que o Santos tem, né, e deve, porque praticamente o Pérez deixou um rombo muito grande, e vamos torcer para que o Orlando Rolo consiga resolver uma maior parte do problema do time, e quem sabe que o próximo presidente, próxima gestão que assumir o clube a partir do ano que vem, e claro, vai ter eleição do clube agora em dezembro, então vamos aguardar quem será o próximo candidato, também próximos gestores que vão assumir o clube, e onde que aí o Santos, o ano que vem, já começa com um novo ano, com novos planejamentos, novas ideias, e vamos torcer para que o Santos volta na rotina, na briga pelos títulos dos campeonatos importantes, que é Paulista, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, e quem sabe, se conseguir ganhar Libertadores, chegar ao Mundial também, e também fazendo grandes contratações, que isso vai ser muito importante para o clube, que agora, devido a essa pandemia, os jogadores estão recebendo os baixos salários, por causa que agora os clubes não podem fazer essas loucuras de pagar altos salários para jogadores experientes, jogadores medalhões, que ganham rios de dinheiro aí. Então, isso aí não pode. Então, agora o futebol está numa outra realidade. O Robinho, então, já está acertado com o Santos, foi oficializado ontem, né? Claro, saiu nas redes sociais, saiu no Facebook, no Instagram, também no WhatsApp, no grupo Santistas de WhatsApp, no Facebook. E então, Robinho já está praticamente acertado com o Santos, parece que o Santos já pode se inscrever o atleta já, talvez na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. E pode ser que o João Robinho já reestreia já no Santos na próxima quarta-feira, jogos contra o Atlético Goianiense na Vila Belmiro, que parece que o jogo será às 8h30 da noite. Eu vou confirmar certinho o horário aí, mas parece que o jogo será às 8h30 da noite nesta próxima quarta-feira. Então o Robinho já está praticamente acertado. E durante a semana havia uma expectativa da venda do zagueiro Lucas Veríssimo ao Porto de Portugal, só que o clube português acabou desistindo de última hora. O Benfica estava interessado na contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, e onde que aí depois o Santos também teve a proposta que foi assim que oficializada do Porto de Portugal, e onde que aí o clube português acabou desistindo. Vamos torcer para que dê tudo certo. Mandar um grande abraço aqui ao Luiz Apolinário, ao Igor Leonan, vamos dizer boa noite, Cleber Estevam, Luiz Apolinário, meu amigo, o que você acha da volta do Rei das Pedaladas? Para mim, eu acho ótimo. O Robinho, ele vai ajeitar pelo menos o marketing do clube. E o que você espera da atuação do Robinho? Bom, o Igor Leonan, um grande abraço para você, fanático torcedor de São Paulo, você, seu pai, o Cleiton Souza, mais famoso Nego 10, um grande abraço para você, pela sua família aí. Bom, o que eu espero do Robinho, espero que o Robinho consiga pelo menos ser útil à equipe do Santos. Claro que não vai ser aquele jogador igual como era em 2002, né? Partindo correndo, partindo para cima, mas é um jogador que vai ajudar muito a equipe santista. E pelo que eu percebi, ele aceitou, né, as condições que o Santos oferece ao jogador, e ele sabe que não pode receber altos salários devido que o clube está quebrado. O Santos tem uma dívida enorme. Não vou divulgar os valores aqui porque não vamos ficar no sigilo, mas o Santos precisa, né, aos poucos liquidar as dívidas, quitar as dívidas que tem. Não só, primeiramente, já com o Hamburgo já um caminho, né, já acertou com o Hamburgo, faltam poucos detalhes. Depois tem o Atipato do Chile, né, o Hamburgo da Alemanha, do zagueiro Kleber Reis, e também
o Atipato do Chile, do atacante venezuelano Soteldo, que agora atualmente está na seleção da Venezuela, e também os 8 milhões, né, também à equipe do Atlético Nacional de Medellín da Colômbia. Então, o Atlético Nacional de Medellín da Colômbia, o Santos também deve ao clube colombiano. Então, o Santos corre esse risco até terça-feira ainda receber uma nova punição da FIFA. Então, isso pode prejudicar muito e vamos ver, que espero que não aconteça isso. Vamos torcer, porque o Santos foi muito prejudicado, graças, né, à lambança e à incompetência, né, do presidente Pérez e também da outra diretoria, que fizeram muitas lambanças, fizeram uma bagunça tremenda, e o Santos não merece isso. O Santos é grande demais, o Santos é um clube gigante, o clube mais famoso do mundo, não pode ficar à mercê de bandidos, de pilantras que só querem sugar o clube, ao invés de pensar em fazer o melhor pelo clube, fazer para que o clube cumpra com suas obrigações, com as responsabilidades que tem, e também sabendo que trabalhar no Santos tem que ter responsabilidade. Se os caras, eu acho que o Pérez não sabe o que é isso. O Pérez, a diretoria, não sabem, porque para ter deixado de pagar as dívidas que o Santos teve, de quitar as dívidas aos outros clubes, para piorar, ele mentiu, né? Foi um mentiroso, disse que tinha pagado, mentiu, e a verdade foi dita, e não pagou, tanto ele quanto a diretoria do Santos. Não pagou a dívida ao Hamburgo da Alemanha, não pagou ao Atipato do Chile, ao atacante Soteldo, né, o atacante venezuelano, e também não pagou também a dívida do zagueiro Felipe Aguilar, o colombiano, que atuou, era do Atlético Nacional e agora atualmente está no Atlético Paranaense. E deixou também nesse tempo, também na gestão do Pérez, deixou o Gustavo Henrique ir embora de graça para o Flamengo, deixou o Robson Bambu antes ir embora de graça ao Atlético Paranaense. Então, uma vergonha essa diretoria, o presidente do Santos aí, fizeram uma lambança daquelas. Eu acho assim que o Santos não merece isso. E o Santos perdeu muito dinheiro nas vendas desses grandes jogadores. Dois pratas da casa, né? Pra você ter uma ideia, 2 pratas da casa. Eu acho que então não pode acontecer num clube como o Santos. Eu espero que o próximo presidente, os próximos gestores que assumiram o clube, pelo menos não façam o mesmo o que fizeram na gestão do Pérez. E pelo menos pelo que eu estou vendo aí, a nova gestão, agora o Orlando Bolo, para mim, está fazendo muito mais do que o Pérez não estava fazendo no clube. Se o Pérez estivesse agora no Santos, ele deixaria o Santos perder os pontos, não pagaria as dívidas, coisa nenhuma, e ia ficar do jeito que está. Então, foi a melhor decisão que já era para ter tomado fazia tempo já. É para esse Pérez já ter saído há muito tempo, porque ele só prejudicou o Santos. Prejudicou o Santos nos bastidores, fora de campo, e dentro de campo o time não estava jogando nada. E agora parece que deu para perceber agora que o Santos está voltando aos trilhos, está voltando nos seus dias melhores. E vamos ver aqui que o Luiz Apolinário, meu amigo, hoje viu uma notícia que eu acho muito ruim, que o Olímpia... Peraí. Ah, verdade, isso aí é do Campeonato Paulista Série A3, viu, Luiz Apolinário? O Olímpia Futebol Clube, o clube da minha cidade, infelizmente está envolvido nessa polêmica aí. Diz que tem 2 jogadores que atuaram de forma irregular, foram afastados. Haverá um julgamento e vamos ver o que vai acontecer, né? Espero que o Olímpia, vamos torcer para que seja mentira e que o Olímpia prove, né? O Olímpia Futebol Clube e outros clubes provem que não houve manipulação de resultados. Vamos torcer para que não tenha acontecido isso, porque infelizmente isso acontece no futebol, viu? Acontece, então vamos torcer para que nada de ruim aconteça, e o Olímpia, se for provado que o Olímpia colocou 2 jogadores de forma irregulares, aí o Olímpia pode ser prejudicado e não pode nem disputar a Copa Paulista ainda neste ano. Vamos aguardar nos próximos dias aí no julgamento no STJD. E então é complicado, né? Mancha o futebol, né? Então, praticamente. Então vamos torcer para que tudo seja aprovado e que dê tudo certo para que o Olímpia, tanto o Olímpia, outros 3 clubes que estão sendo acusados, não sejam prejudicados, tá bom? Então vamos torcer para que não aconteça nada disso. Agora, falando ao Santos, o Santos Futebol Clube, agora, terça-feira, é um risco do clube ser punido pela FIFA. Vamos torcer para que não aconteça isso, porque essa é a preocupação minha e também
da própria imprensa esportiva que cobre, né, imprensa esportiva que cobre o Santos Futebol Clube, a torcida do Santos também, que sempre ficam ligados, acompanhando o que está acontecendo com o clube, e vamos torcer para que não aconteça, né, que não surja outra punição ao clube. Vamos torcer para que o Santos não seja prejudicado por mais uma punição da FIFA, tá certo? Vamos torcer para que o clube consiga pagar as dívidas o mais rápido possível, também ao Altipato do Chile e também ao Atlético Nacional de Medellín da Colômbia. Aos poucos vai quitando a dívida, e vamos torcer para que o Robinho consiga agitar o marketing do clube, e o que o Santos, quem sabe, volta aos seus dias melhores. Está voltando, mas pode voltar nos dias melhores ainda, já agora com os jogos do Campeonato Brasileiro. O time está bem, e quem sabe vamos torcer para que o Santos consiga pelo menos se classificar, pelo menos ficar na zona da Libertadores. Bom, pessoal, agora são pontualmente 19 horas e 17 minutos. Vamos encerrar aqui a live falando sobre a vitória do Santos diante do Grêmio por 2-1. Santos que fez por merecer a vitória com 2 gols de Marinho de pênalti. Marinho jogou muito bem, foi um dos destaques. João Paulo, como sempre, jogou muito bem. Eu acho que o Cuca também já errou na escalação ao colocar o Pará. Na minha opinião, na lateral tem que ser o Madison, e no meio de campo, eu acho que, na minha opinião, no lugar do Arthur Gomes, tinha que entrar esse garoto, Lucas Lourenço. Para mim, o moleque está jogando muito. O Arthur Gomes hoje, tudo bem, ele é jogador esforçado, só que ele hoje não parece que não atuou muito bem, não. Ele tem torcedor do Santos que está criticando muito, pegando no pé do Caio Jorge. Calma, ele é um bom jogador, ele é um moleque bom, e acho que aos poucos ele vai melhorando. E você vê, fez um gol importante contra o Olímpia do Paraguai, né? Muitos torcedores do Santos esquecem disso, né? E ele ajudou o time a conseguir uma vitória importante pela Libertadores contra o Olímpia lá no Paraguai por 3-2. É difícil enfrentar o Olímpia lá, né? Então o torcedor do Santos tem que ter paciência, né, com o garoto, com o Caio Jorge. É um moleque que joga bem. O Santos tem uma base muito boa, viu, gente? Só posso dizer isso pra vocês. O Santos sempre, cada ano que passa, surgem bons jogadores. Mandar uma boa noite ao Aristeu Pereira Lima, que está me assistindo aqui na live no Facebook. Então é isso aí, gente. Então falamos aqui da vitória do Santos, venceu por 2-1 a equipe do Grêmio. E agora o próximo jogo será nesta quarta-feira, 8h30 da noite, contra a equipe do Atlético Goianiense, na Vila Belmiro, novamente na Vila Belmiro, segundo jogo seguido, na vila mais famosa do mundo. Vamos encerrar na live, dando ponto final, e a todos vocês desejo uma ótima semana, e também que de muita paz, bênçãos na vida de vocês todos, ter fé em Deus sempre, nunca perder o foco, a fé em Deus, que isso é muito importante para todos nós, que tenhamos forças para conseguir superar todas as adversidades, todas as dificuldades que teremos pela frente, tá bom? A todos vocês uma ótima semana, e até a próxima live, se Deus quiser. Uma boa noite a todos vocês, uma boa noite a Aristeu Pereira Lima, também ao Luiz Apolinário e também ao Igor Leonan. Um grande abraço para você, Igor Leonan, e também ao Paulinho Silva, que estava aqui me acompanhando na live do Facebook, e a todos que estão me assistindo, outros que estão me assistindo, uma boa noite para vocês também. E claro, e logo a seguir vocês assistem o VT aqui da minha live. Aqui, para quem não assistiu, assistam o VT das análises da vitória do Santos por 2-1 diante da equipe do Grêmio. Jogo de agora, hoje à tarde, no estádio da Vila Belmiro. Boa noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.